Muito bem, amiguinhos. Vamos continuar a nossa aula falando da vinda da família real, das consequências, mas principalmente do que estava por trás dessa vinda. Você já sabe que ela aconteceu, nós já falamos. Agora vamos tentar entender o contexto, como é que a família real portuguesa vem para o Brasil e que ambiente existia na Europa para que isso acontecesse. Bom, em primeiro lugar, Napoleão estava ampliando a sua expansão territorial, ele era um imperialista, ele queria tomar conta, e Napoleão, aliás, a França sempre teve um inimigo, e esse inimigo era a Inglaterra. Era um inimigo que precisava ser combatido pelos franceses. E para vencer, ou pelo menos para tentar vencer os ingleses, Napoleão decretou o bloqueio continental. O que era isso? Qualquer país que permitisse os navios ingleses de entrar nos seus portos seria invadido. Olha só que ameaça, hein? Essa invasão de Napoleão, em muitos lugares, foi respeitada. Napoleão tomou conta do país, mesmo assim. Na Espanha, por exemplo, ele chegou a colocar o irmão dele no trono. Tirou o rei e colocou o irmão dele. Portugal está assistindo tudo isso, tá vendo? Só que Portugal tinha um problema. Portugal devia para a Inglaterra, você também já sabe disso. E não devia pouco. Para que Portugal eh, pudesse continuar com essa parceria com a Inglaterra, ele precisava tomar um lado, ou de Napoleão, ou então sair de Portugal. Mas como o rei sairia de Portugal? Ele encontrou uma saída, a única saída foi o mar. Era então reunir toda a corte e vir embora para uma das colônias. Ele escolheu o Brasil, podia ter ido para Angola, Moçambique, Cabo Verde, né? Ou até para as Índias, para Goa, mas ele optou por vir para o Brasil. Por quê? Primeiro, porque era a colônia mais lucrativa. Segundo, porque o Brasil tinha uma beleza natural atrativa que agradava aos portugueses. E ele resolveu vir para cá. Primeiro foi para Salvador, ficou lá um tempinho, e depois mudou-se para o Rio de Janeiro, onde foi estabelecida a sede do governo. Mas, para que isso tudo pudesse acontecer, tinha que haver parceria com a Inglaterra. A Inglaterra, como você também já sabe, colocou seus navios, navios de guerra, colocou navios mercantes, e Portugal também colocou seus navios para poder trazer 15 mil pessoas. 15 mil pessoas acomodadas em navios pequenos, que as caravelas não eram tão grandes, né? Vieram apertadas em condições terríveis, enfrentando problemas como falta de alimento variado, era só um tipo de alimento. Imagine para a família real, que estava acostumada a comer os melhores pratos, né? Imagine a dificuldade num ambiente sobrecarregado, onde pragas como piolhos tomavam conta, as mulheres tiveram que ter os seus cabelos raspados. Imagine o desespero na família real dentro dos navios. Isso que eu estou falando para vocês está contado em livros, tá? Há muitos relatos, vocês encontram isso na apostila de vocês. A coroa portuguesa, então, para manter boas relações com a Inglaterra, vem embora, aceita a ajuda dos ingleses, ajuda que tinha que ser paga, obviamente, né? E a decisão foi a melhor que o Dom João tinha para tomar. Foi uma decisão excelente para os ingleses. Para os ingleses, melhor ainda, porque eles agora teriam dois mercados: o mercado português no Brasil e o mercado brasileiro no Brasil. Eles teriam consumidores. Lembre-se que a Revolução Industrial estava rolando lá na Inglaterra. Portanto, Portugal abre as portas para os ingleses. Porém, era necessária uma estratégia. Essa estratégia eu vou falar daqui a pouquinho. O que importa neste momento é que a vinda da coroa portuguesa e da corte para o Brasil
abre as portas para Napoleão entrar. Ele entra e toma conta, né? Inicialmente com a promessa de proteger Portugal, mas Napoleão já começa a colocar impostos sobre os portugueses. Os portugueses ficaram atônitos, perdidaços com a saída do rei de Portugal. Imagine só, o rei vai embora, abandona Portugal. O embarque da família real foi outra coisa traumática, feita às pressas. Inclusive deixaram muitas coisas no porto, os franceses tomaram. Foi uma tomada de decisão meio assim, de última hora, né? Fico ou não fico? Vou ou não vou? Vou. A Inglaterra deu apoio, eles vieram, tá? Há quadros que mostram essa partida com o céu tenebroso, cinzento. De fato, era um momento trágico para Portugal. Se você olhar bem o quadro que está na página 132, você vai notar que existe o Dom João bem aqui, ó, e as mulheres, observa bem aí, que fica mais fácil você olhar na sua apostila. As mulheres com as mãos estendidas, como que pedindo, por favor, ajude-nos, Dom João VI. Né? É todo um contexto onde há uma atmosfera pesada na partida. Claro, Napoleão prestes a invadir, partindo para um lugar infestado de pernilongos, de índios. Eles enfrentaram o mar, né, os piolhos, a falta de alimento, tinham que dormir ao relento dentro dos navios, não tinha cama para todo mundo. É claro que a família real ficou melhor acomodada, a melhor comida ficou para eles, mas o restante da nobreza passou as dificuldades de comer o que os marinheiros comiam de maneira restrita, porque se todo mundo quisesse comer a quantidade que estava acostumada, não dava para chegar. Levou 60 dias a viagem. Imagine que situação no meio do mar. Faltava tudo. Cama, cadeira para sentar, banho nem pensar, né? Só com água do mar. Alimento era o mínimo possível. Então tinha que ser muito controlado. Quando chegou em Salvador, imagine o alívio desses caras ao desembarcarem em Salvador, né? Bom, chegando em Salvador, lembra que lá em Salvador tinha tido a revolta dos mascates, né? Conjuração Mineira. Salvador e outros portos ansiavam por ter abertura comercial para comprar de outros países. E aí que vai nascer uma ideia de Dom João, que era uma ideia que os ingleses até apoiaram. Dom João precisava ter outros produtos. Os brasileiros clamavam, pediam outras coisas que a Inglaterra não tinha, e, obviamente, isso tudo requeria a abertura das alfândegas, de abrir os portos, de deixar outros navios entrarem. Aí Dom João tem uma ideia, falou, eu vou abrir os portos às nações amigas. A abertura dos portos às nações amigas dava para Portugal e para o rei a possibilidade de arrecadar impostos de quem queria trazer mercadoria. Para qualquer nação que quisesse, nação amiga, que quisesse vender seus produtos no Brasil, havia um imposto de 24% do que eles trouxessem. Já ficava com a coroa, 24%. Para os ingleses, eles cobravam só 16%. Então, aliás, para os ingleses só 15%. Era assim, 15% para os ingleses de imposto, 16% para navios portugueses e 24% para qualquer outra nação amiga. Percebeu por que os ingleses apoiaram isso? Reduziu o imposto e os produtos ingleses acabavam chegando até agora mais baratos, porque a Inglaterra podia vender diretamente para o Brasil. Foi um ótimo negócio para a Inglaterra. Portugal também não deixou de ganhar. Por quê? Porque cobrava impostos, outros países queriam vender mercadoria aqui, o Dom João aceitou, porque estava acostumado a comprar tecidos de boa qualidade, fora o contrabando que existia, né? Apesar do bloqueio continental, o contrabando sempre existiu. Então chegavam espelhos, perfumes, roupas francesas, enfim, sapatos italianos. A mercadoria chegava, mas tinha que pagar 24%. Então, equilíbrio de finanças.
uma estratégia, agradou a Inglaterra. E um detalhe também nessa história toda. Lembra que eu falei no último vídeo que os brasileiros queriam imitar, aportuguesar, europeizar as suas próprias vestimentas, porque o brasileiro era um povo que o que ele precisava comprar tinha comprado os ingleses. Agora, com a abertura dos portos, agora com a possibilidade de adquirir novos produtos, aparece também, e Dom João VI foi bom nisso, a possibilidade de exportações direto para esses países. Então o navio chegava carregado e voltava carregado com mercadoria brasileira. Cana-de-açúcar, cachaça, rum, né, e outras coisas que eram convenientes. Isso representou uma possibilidade, e Dom João estimulou isso, de um intercâmbio comercial. Ah, a elite ficou muito feliz. Por quê? Porque agora, além de poder comprar produtos, eles podiam vender. Isso foi bom para a elite, mas foi melhor ainda para Portugal. Por quê? Esse estímulo de comércio abriu as portas para a lucratividade, para, vamos dizer assim, alimentar as necessidades da corte e do próprio rei, de tal maneira que o comércio foi também estimulado por Dom João VI. Isso chamou-se abertura dos portos às nações amigas. Claro que os ingleses sempre levavam vantagem nisso, tá? Na verdade, essa atitude do Dom João VI visava primariamente eles próprios, né? Visava primariamente favorecer os ingleses, mas por tabela acabava favorecendo os brasileiros também. Por quê? Porque essa vontade de ter as coisas, de consumir as coisas, é humana. Todo mundo gosta de ter uma roupinha melhor, um sapatinho legal. E isso também era almejado por uma elite brasileira que queria ter essas vantagens a um custo não tão alto, né? E agora, com a possibilidade de exportar e importar, isso cria também um clima favorável que, além de gerar impostos, gerava um certo bem-estar social. Claro que para a elite, obviamente, os brasileiros pobres, escravos, não tinham essas vantagens, mas foi um fator de estímulo, tá? Bom, você já entendeu que toda essa situação, juntamente com a vinda da família real, por causa da pressão e da invasão francesa, fizeram com que o Brasil agora mudasse o seu perfil. O Brasil não era mais agora uma colônia, ele era a sede do governo. Passou a ser praticamente uma metrópole, que afinal de contas o trono real estava aqui, as decisões partiam daqui, e isso dá um novo status ao Brasil, de Reino Unido. Isso cria uma nova configuração, isso cria no brasileiro um senso de valorização. Apesar de tudo isso, as ideias de independência ainda fermentavam, assim como a brasa fica embaixo da cinza, sabe? Fica aquela cinza em cima e a brasa embaixo, você assoprar, a cinza sai. Era assim. O iluminismo incendiou essa brasa. A brasa ficou apagadinha durante um certo tempo. Claro, novidades, produtos novos, gente bonita circulando pelo Rio de Janeiro e por Salvador, vontade dos brasileiros serem como os europeus, mas as ideias iluministas continuavam por baixo. Afinal de contas, essas vantagens elas eram para a elite, essas vantagens eram para a nobreza, essas vantagens eram para os ingleses, ou mesmo para as nações amigas que vinham comprar açúcar aqui e levar a mercadoria para lá e trazer mercadoria para cá. Então, um benefício para uma categoria de pessoas das classes mais elevadas. O povão continuava na coisa de sempre. A gente chama isso de rupturas e continuidades, porque rompeu com aquela velha estrutura brasileira, colonial, para dar uma nova estrutura. É uma ruptura, mas a continuidade também existia. Por quê? Em função
da não mudança. Continua a escravidão, continuou o pobre sendo pobre, o rico continuou rico, até mais rico, enfim, rupturas e continuidades. O Brasil, então, ao se separar de Portugal, pelo menos agora do ponto de vista administrativo, cria uma sensação prévia de independência. E é claro, né? Porque agora as decisões partem daqui para lá e não mais de lá para cá. Tudo isso vai fermentar ideias novas, né? Estimuladas pela independência dos Estados Unidos, que tinha acontecido em 1776, pela independência do Haiti, pela independência nos países latino-americanos, né? Ou pelo menos a caminho dessa independência, nessa ocasião, as ideias estão aí, as ideias se interrelacionam, em especial, porque quando você começa a receber navios, você recebe marinheiros, marinheiros trazem novidades, trazem cartas, trazem ideias, trazem livros e trazem a polêmica. Consequentemente, a vinda da família real e a abertura dos portos às nações amigas foram uma vantagem e, ao mesmo tempo, um perigo, porque as ideias são mantidas pelas notícias que chegam. E quando chega a notícia que os outros estão fazendo independência, por que não nós? Afinal de contas, nós também estamos cansados de ser sugados, parasitados por quem está no poder. Vamos estabelecer um poder interno. Mas isso iria acontecer 80 anos depois, 79 anos depois. Dá para perceber que as coisas são lentas, essas rupturas e essas permanências são processos que vão acontecendo, mas a alavancagem de tudo isso nós devemos a Napoleão ter ameaçado a invasão e cumprido a sua palavra, a família real ter vindo para cá, a modernização que isso trouxe para a época, as vantagens de ter aqui a corte, porque foi reurbanizado o Rio de Janeiro, parte de Salvador, enfim, essa nova estrutura urbana, essa nova estrutura social, essa nova estrutura política criou o meio de cultura para que o Brasil se sentisse valorizado. Juntamente com as informações, tudo isso foi construindo um espírito de nacionalismo, um espírito de iluminismo, um espírito de vontade de ser livre para os brancos, de livrar-se de Portugal. Mas era um processo lento. Né? Precisou da interferência do Dom Pedro I, vamos chamar assim, numa quase farsa de independência. Muitos historiadores consideram uma farsa. O Brasil foi o único país da América Latina onde a independência se deu e não houve república. A independência foi para continuar com o mesmo de sempre. O filho do rei, que passa a ser então o imperador do Brasil, porque o rei acaba voltando para Portugal, uma independência para continuar a mesma coisa. São rupturas e permanências. Rompeu com o sistema colonial, o Brasil passaria a ser independente, porém continuaria tudo do mesmo jeito. Rupturas e permanências. Rompe, mas permanece igual. Esse é um nome histórico que se dá e nós vamos estudar isso em mais detalhes nas próximas aulas, tá? Por enquanto, vamos ficar aí com a vinda da família real para cá, as consequências e as causas da vinda da família real. Depois da abertura dos portos, o Brasil vai se tornar o Reino Unido e nós vamos estudar detalhes sobre isso e como isso trouxe ainda mais informação, uma vez que foi feita uma biblioteca nacional. Vieram livros de Portugal, isso contribuirá para as novas ideias. Até a próxima.